Economia 4.0. Apresentação: Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 22 de agosto. Na mesa de áudio, Luciano Pepão Vargas, na central técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim. A direção geral é de Claudinei Girotti. O Economia 4.0 é um oferecimento Fecomércio, a força do sistema solado, e Banrisul. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. E a projeção dos analistas do mercado apresentadas no relatório Focus do Banco Central continua superando aí os 5% este ano. O documento manteve em 5,02% a projeção de inflação medida pelo IPCA ao final deste ano. E a estimativa para o câmbio se manteve em R$ 5,20 e para o Produto Interno Bruto, PIB, se manteve em 1,98%, enquanto a Selic permaneceu em 13,75%. Lembrando que a meta da inflação é de 3% e será considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. Já o IGPM, a projeção de 2026 subiu de 4,47% para 4,71% após um período aí de estabilidade. Com a gente hoje no Economia 4.0 para tentar entender um pouco desses números e fazer uma projeção para os próximos meses no cenário brasileiro, o economista Roberto Padovani. Roberto, bom dia. Oi, bom dia, obrigado pelo convite. Roberto, vamos tentar entender um pouquinho aí, vamos por partes, como diria. Inflação, como é que você está olhando para frente aí do índice indicador de inflação oficial do país? A gente está em 0,2% a projeção, embora o teto da meta seja 4,5%. Conseguiremos chegar a esses 4,5% ou não? Eu acho que é pouco provável. A gente teve boas e más notícias aí no lado da inflação. A boa notícia é que o petróleo está se estabilizando ao redor de $90 o barril, reduzindo a pressão de custos em todo o mundo e, portanto, a gente vê uma trajetória de queda de inflação na Europa, nos Estados Unidos, também no Brasil. Só para a gente se lembrar, as projeções dos economistas alguns meses atrás era que a inflação nesse ano encerraria em 5,3%. A mediana das projeções aí coletadas pelo Banco Central está mais próxima a 5%. Então essa é a boa notícia. A má notícia é que a gente, olhando para frente, tem muitas preocupações. A gente pode ter uma alta de juros nos Estados Unidos, o que no final do dia tradicionalmente acaba pressionando o dólar. Aqui no Brasil a gente tem muitas incertezas em relação ao que o próximo governo vai fazer em relação à dívida pública, e isso acaba pressionando ainda mais a moeda. Portanto, a pressão de custo vindo pelo dólar. Mas não é só esse o desafio. A gente tem ainda uma inflação que segue muito elevada. Quando a gente olha, por exemplo, o segmento de serviços, a inflação está bem acima da meta. E a gente tem o El Niño pela frente. A gente sabe que é um El Niño forte, agora existe uma dúvida de saber como isso vai impactar os preços de alimentos e energia. Portanto, você tem muitas incertezas. O próprio Banco Central reconhece que o risco para frente é um risco assimétrico, muito mais para o lado de você ter uma inflação que cai lentamente do que um cenário positivo de a gente rapidamente alcançar a meta. Portanto, a gente tem alguns meses pela frente ainda de muito desafio do lado da inflação. Vamos tentar olhar um pouquinho para esses itens que você mencionou. Vamos começar pelo El Niño. A gente tem aí uma expectativa dos analistas, não sei se você concorda com isso, mas que a área de serviços é uma área que afeta bastante as projeções daqui para frente. Mas a gente tem o El Niño afetando a produção agrícola e, consequentemente, o preço dos produtos, né? Como é que você sinaliza esses dois fatos se juntando? Eu acho que o primeiro ponto é a inflação de serviços. O Banco Central segue preocupado e ele é reflexo de um mercado de trabalho muito aquecido. A gente tem razões conjunturais e estruturais. A gente tem que lembrar que muita gente saiu do mercado de trabalho por uma combinação de novas possibilidades de trabalho com tecnologia e programas sociais generosos. Isso incentivou uma parte da população a sair do mercado.
no momento que as empresas estão contratando. Então, falta mão de obra. No caso do Rio Grande do Sul, isso é bastante claro. Portanto, é pressão de salário, boa notícia em termos de crescimento, mas é pressão de custo para as empresas, que acabam repassando e inibindo a queda da inflação. Então, o Banco Central continua bastante preocupado com o mercado de trabalho e inflação de serviço. Mas, em cima disso, que já é um cenário complicado, todo mundo tenta entender como que a menor produção agrícola vai implicar em termos de preços agrícolas, né? Menor oferta, a gente sabe que os preços sobem, a dúvida é saber a intensidade que esses movimentos acontecem, porque o El Niño ele não é homogêneo, né? Ele tende a tornar o Rio Grande do Sul, trazer para o Rio Grande do Sul um ambiente muito mais úmido, que pode, por um lado, favorecer a produção, mas se a gente perceber exagero na chuva, isso atrapalha a produção. No extremo norte, nordeste, certamente um ambiente seco, castigado, e o centro-oeste mais ou menos neutro. Então, vai ser apenas a terceira vez na história que a gente tem um El Niño forte, não existem boas referências, e aí o fato é que a gente sabe que vai ter impacto, a dificuldade é medir a intensidade. Mas o ponto aqui, eu acho que é essencial, é que o El Niño representa um choque, com intensidades ainda não claras, numa inflação muito elevada. Então, é uma situação crítica que pode piorar um pouco mais. Vamos tratar de um ponto que é sempre esperado muito pelos trabalhadores, que é o segundo semestre e a contratação de temporários. A gente tem ouvido informações aí dos setores que tradicionalmente costumam a buscar temporários, que esse ano vai ser diferente. Por outro lado, os indicadores aí de contratação de vagas formais, eles têm se mantido na casa aí dos 5%. Como é que você olha para a questão das contratações e principalmente os temporários? Olha, eu sou um pouco mais pessimista. A gente nota nesse momento um certo esgotamento no crescimento econômico brasileiro. Por um lado, o governo vem dando muitos estímulos na área fiscal, crédito, justamente para estimular a economia e com isso aumentar suas chances eleitorais. Mas por outro, a gente vê que à medida que o governo vai estimulando mais a economia, isso limita o corte de juros pelo Banco Central, e o que a gente vive hoje é uma tensão financeira muito grande. As famílias, as empresas e o próprio governo estão muito endividados e com juros mais altos, juros, aliás, significativamente mais altos que a média histórica. Isso acaba trazendo muita tensão financeira. Essa tensão financeira ela não é neutra para a economia. A gente nota que, apesar de salários em alta, rendimentos favoráveis, uma parte relevante da renda das pessoas, das empresas, vem sendo consumida com pagamentos de juros e dívida. Portanto, isso vem esgotando a capacidade de consumo, de produção, e quando a gente olha para os próximos meses, essa situação tende a se agravar, até por conta da primeira parte da nossa conversa, né? Com inflação alta e choques vindo, o Banco Central corta menos os juros, se ele corta menos os juros, a situação financeira piora e não melhora. Então a gente vê um esgotamento no crescimento brasileiro, e quando a gente comparar o final desse ano com o final do ano passado, certamente a situação desse ano deve ser um pouco pior. Eu acho que as condições de contratação vão ser piores. Agora, isso não necessariamente é um problema, né? Quando a gente olha o emprego formal que o governo divulga, a gente vê que o ritmo de criação de vagas diminui, mas ainda ele está presente. Da mesma forma, a taxa de desemprego do IBGE, ela vem mostrando alta nos últimos 4 meses, mas é uma alta moderada. Então, eu acho que o mercado de trabalho vai esfriar, essa é a má notícia. A boa notícia é que ele ainda, de certo modo, continua aquecido. Você tocou em 2 pontos que para mim chamam muito a atenção, pelo menos do que eu tenho lido e percebido disso, que é a questão dos juros e a questão das eleições, do processo eleitoral. Eu vou tentar emendar 2 perguntas numa só. Você imagina que a gente pode ter uma taxa de juros, uma taxa Selic abaixo dos 13,75, que é o que o mercado está apontando até o final desse ano? E eleições. Nós temos propostas diametralmente opostas hoje na liderança das pesquisas e das preferências. Como é que o mercado interpreta isso? Vai ficar um pouco estagnado até uma solução, até uma decisão das urnas? Bom, a resposta que une as 2 perguntas é que o mercado financeiro hoje olha com muita preocupação
o cenário de final deste ano e de começo de 2027. Existe muita tensão em relação a isso. E aí, começando pela história dos juros, sim, tem uma possibilidade que os juros possam ficar mais próximos a 13,5%, e justamente porque a gente vê a atividade econômica perdendo fôlego. Ou, de outro modo, o fato do Banco Central ter mantido os juros elevados por muito tempo faz com que a tensão financeira aumente, como eu comentei, e isso desacelere a atividade e, portanto, abra espaço para o Banco Central cortar juros. Agora, o que é importante é que existe um certo consenso de que mesmo que o Banco Central continue cortando a taxa de juros nesse ritmo que ele vem mantendo de 0,25 ponto por reunião, a taxa de juros ainda é muito elevada. A gente alcançou um recorde de 20 anos aí com uma taxa básica de 15%, e vamos supor que ela caia para 13%. Ainda é muito, muito alto em relação à média histórica. Portanto, mesmo com o alívio que o Banco Central deva trazer, não existe otimismo com relação às condições de crédito. Isso contrata para 2027 uma desaceleração importante, porque as famílias estão cada vez mais sufocadas, a gente começa a ver problemas mais generalizados no mundo empresarial, portanto, diante desse cenário, os bancos acabam sendo mais conservadores, ofertando menos linhas de financiamento, o que agrava o problema, porque aí você não consegue mais pedalar uma situação financeira tensa. Então, é curioso isso, porque mesmo que o Banco Central reduza a taxa de juros em função de inflação mais bem comportada, desaceleração econômica, essa taxa de juros deve ser muito elevada e esse nível de juros agrava a situação financeira e leva a uma desaceleração mais importante da economia em 2027. Em relação ao ponto eleitoral, de fato existe aí um bom debate sobre como o próximo governo, seja ele quem for, vai estabilizar a dívida pública. Nossa dívida está no nível mais alto da história, tirando apenas o ano da pandemia, em 2020, que ela bateu 87% do PIB, hoje ela está em 82%, é um nível muito preocupante, e para que você consiga dar um sinal de que essa dívida vai ser estabilizada em algum momento do tempo, o governo precisa controlar despesas. E aí você tem propostas muito diferentes. De um lado, propostas que mostram um ajuste gradual, sem muita preocupação, e de outro, uma proposta um pouco mais agressiva de corte de despesas. Como a gente não sabe quem ganha a eleição, então é natural também que você não consiga dizer como o governo vai, seja ele quem for, vai estabilizar a dívida a partir de 2027. Isso tem um problema grande, porque como a nossa dívida tem uma trajetória de alta, num cenário global bastante complicado, isso faz com que os investidores não venham para o Brasil, portanto você tenha menos dólar, o dólar fica pressionado, isso acaba pressionando o custo das empresas. Tem que lembrar que tem outros custos também, né? A gente acabou de falar dos efeitos do El Niño, mas tem reforma tributária, tem essa história da escala de trabalho de 6x1, enfim, tem uma série de custos pressionando o empresário. Isso faz com que a inflação, haja espaço para repasse de custos, inflação alta, portanto menos espaço para corte de juros, e aí você vai criando um problema. Quanto mais juros, mais elevados ficam ficam os juros, mais difícil é para as famílias e empresas, mas também é mais difícil para o governo rolar sua dívida. Então isso gera um ambiente de incertezas, ambientes de indefinição, fazem com que os consumidores adiem suas decisões, os empresários, os banqueiros, e aí você acaba levando para um quadro de desaceleração mais brusca. Então, essa tua pergunta é muito oportuna, porque é a combinação de juros ainda elevados com dúvidas em relação à dívida pública que trazem aí um ambiente de muita incerteza e, portanto, menos crescimento no próximo ano. Uma curiosidade nisso é que a gente vivencia um processo aí de médio prazo para trás, né, com juros mais baixos e a inflação era maior, o consumo era maior, e há um discurso já há algum tempo de que a taxa de juros precisava ser mais alta ou precisa se manter alta em função dos indicadores inflacionários e para conter um pouco do consumo. O dinheiro está caro, né? Em contrapartida, a gente vê indicadores mais recentes com queda da taxa de inflação. A gente corre o risco aí de baixar a taxa de juros e ver de novo a inflação subir? Olha, a gente tem que lembrar como que foi esse processo, né? A gente, em 2023, o governo recém-eleito aumentou muito o gasto público,
Gasto é sempre uma coisa bem-vinda, mas quando ele acontece com uma economia aquecida, como já era o caso, a gente estava vindo com uma economia pós-pandemia já bastante aquecida, isso gera desequilíbrios, a economia não consegue atender a demanda. Uhum. Bom, se você não consegue atender a demanda, a gente vê indicadores muito claros acontecendo. O aumento das importações, o desemprego caindo ainda mais, porque as empresas estão crescendo, precisando de gente, as famílias se endividando e principalmente a inflação subindo. A novidade desse ciclo de gasto que a gente teve nos últimos 4 anos foi que a gente tem pela primeira vez um Banco Central independente. Aí ele reagiu a esse cenário, subiu taxa de juros para esfriar a economia, colocá-la no patamar mais próximo a um crescimento de 2%, e com isso moderar a inflação. Em parte isso deu certo. Temos que lembrar que o PIB brasileiro cresceu 3,4% em 2024 e agora está crescendo ao redor de 2%. A economia mudou o ritmo de crescimento, que era o objetivo do Banco Central. Porém, como a gente comentou no começo, a inflação segue num patamar bem acima da meta. A meta é 3%, a gente está com uma expectativa de inflação de 5%, né? Em setor de serviço quase o dobro acima da meta, diante de possíveis choques, que é câmbio e El Niño. Então, tem muita cautela no curto prazo. Agora, à medida que vai se configurando, como eu falei, um cenário de forte desaceleração econômica no próximo ano, tem que lembrar que a produção agrícola vai ser menor, seja quem for o governo vai tentar controlar gastos, a gente pode discutir se essa tentativa vai ser suficiente ou não, mas há menos gasto público. Os juros, mesmo que cortem, como comentamos, segue muito alto, então a gente tem problemas de crédito em 2027. Então não há nenhuma variável, em um cenário global confuso, nenhuma variável que nos permita otimismo com o crescimento. Bom, e nesse sentido, se tem menos crescimento, o lado bom é que há espaço para o Banco Central cortar juros. Não acredito que haja uma reaceleração inflacionária. O quadro que está sendo desenhado para o ano que vem é um quadro basicamente de desemprego em alta, crescimento menor, e isso, ainda que seja má notícia para a economia como um todo, para o Banco Central acaba sendo boa notícia porque permite recuo da inflação e queda de juros. Uhum. Então a gente está no meio de uma transição, né? O Banco Central lutando para derrubar a inflação no Brasil, só que o custo dessa inflação mais baixa vai ser alcançado com baixo crescimento. Vamos tentar falar um pouquinho sobre o comércio exterior. A gente tem uma relação comercial com os Estados Unidos historicamente bastante promissora, mas em compensação esses percalços do atual governo norte-americano impondo uma série de tarifas extras aos produtos brasileiros. Na sua economia interna há uma certa indefinição em relação à taxa de juros, aumenta a taxa de juros lá, foge o investidor daqui do Brasil e volta para os Estados Unidos. Como é que você interpreta essa questão norte-americana? Olha, esse ponto é bastante importante porque a gente, obviamente, a tendência de todos nós é colocar muita atenção aqui nos eventos domésticos, olhar muito mais Brasil. Mas a gente tem que lembrar que, historicamente, a economia brasileira ela é absolutamente influenciada pelo ambiente global. O ambiente global, a gente tem que olhar para a principal economia do mundo, que é os Estados Unidos. E a literatura acadêmica, todos os estudos que são feitos mostram que taxa de juros é fundamental para influenciar o desempenho econômico no Brasil. Por que isso? Porque se você tem, por exemplo, um cenário nesse momento em que o petróleo cai, o Banco Central norte-americano reduz a taxa de juros, ele está reduzindo o custo do crédito, estimulando o crescimento e, portanto, o crescimento global tende a ser beneficiado. Com o mundo crescendo mais, os preços de matérias-primas sobem, e aí o Brasil, que é um grande exportador, é o caso específico aí também do Rio Grande do Sul, acaba se beneficiando. Então, uma decisão de taxa de juros nos Estados Unidos pode afetar, para o bem e para o mal, o desempenho econômico local. O que a gente está vendo nesse momento, que é a tua pergunta? A gente passou nos Estados Unidos uma série de choques. Desde a pandemia, a inflação norte-americana não vai para a meta nos Estados Unidos é 2%, e a gente está vendo a inflação rodando ao redor de 3%, e mais importante, ela não dá sinais, ela não dá sinais de que vai para a meta de 2%. Por que não? Porque a pandemia, guerra na Ucrânia, imposição de tarifas, guerra no Irã, tudo isso são choques, e mais do que choques de oferta que pressionam o custo das empresas, esses fatores combinados acabam atrapalhando
a cadeia de suprimentos global. A gente tem um encarecimento aí dos custos de frete, você tem o redesenho da lógica comercial no mundo. Então a gente está vivendo choques que são duradouros, que pressionam o custo das empresas e não por outro motivo. A gente vê que a inflação não cai. Bom, diante disso, existe um debate muito grande no Banco Central norte-americano nesses dias, de saber como é que se reage a esse cenário. Alguns diretores estão sinalizando que tem que subir a taxa e outros sinalizando que tem que manter a taxa parada. Mas é curioso que ninguém mais fala de corte de juros nos Estados Unidos. Bom, se o cenário é de estabilidade de juros ou alta, então obviamente que isso não ajuda os fluxos capitais. Quando os Estados Unidos sobem juros, o dinheiro vai para lá, não vem para o Brasil. A economia mundial cresce menos e nós, como exportadores, exportamos menos, portanto, isso significa dólar para cima, menos crescimento no Brasil. Adicionalmente, tem esses pontos que você falou. Os Estados Unidos passaram a ser fonte de ruídos globais nos últimos anos. Todo se debate em torno de tarifas, guerras na Ucrânia, guerra no Oriente Médio. Tudo isso torna um ambiente geopoliticamente muito instável, como a gente comentou também. Ambientes de imprevisibilidade e instabilidade não são bons para os negócios. Todo mundo segura um pouco as suas decisões e isso reforça a desaceleração. Então, respondendo a tua pergunta, eu diria que hoje a economia norte-americana ela é um motor para menos crescimento no Brasil, ela atrapalha o crescimento local. A gente está encerrando a nossa entrevista com o Roberto Padovani, com o economista Roberto Padovani, mas eu queria, antes de encerrar, saber dele da China. A gente olhou no queda de braço com os Estados Unidos, a gente olhou para a China e a China pareceu atraente e agora tem algumas imposições e limitações com relação a importações também. Como é que você avalia esse cenário? Olha, do ponto de vista brasileiro, a gente está vivendo um mundo novo, né? O mundo está fragmentado, não há necessariamente uma desglobalização, mas há a definição de áreas de influência. Os Estados Unidos querem controlar os seus parceiros ocidentais, a China quer ter os seus parceiros na Ásia. Então, há para alguns segmentos, principalmente minerais críticos, tecnologia, você vai ter uma disrupção aí no cenário global. Aí tem um lado bom e ruim para o Brasil, né? O lado bom é que o Brasil é o único que consegue ter boas relações comerciais com os Estados Unidos e China, hoje até mais com viés pró-China. Então a China mantendo o crescimento, isso nos ajuda, a gente está bem posicionado nesse cenário fragmentado. O que preocupa é com a China, o fato da China crescer menos, e ter menos capacidade de exportar para os Estados Unidos, ela acaba colocando toda a sua produção em outros mercados. A gente está vendo isso aqui no Brasil com um movimento de carros elétricos. Os carros eles chegam em grande quantidade, com preços baixos, então isso muda a estrutura econômica brasileira também. Então, eu diria que para o setor agro, a China ainda é boa notícia, ela é um mercado importante, a gente tende a ser visto como um parceiro confiável. Pensando na economia como um todo, você tem alguns setores que vão sofrer porque a China vai exportar mais produtos industriais com preços mais baixos, o que afeta a capacidade nossa de produção aqui dentro. Então eu diria que é um cenário global novo, desafiador, todos os países tentando entender como se posicionar nesse novo modelo comercial que a gente está definindo. Economista Roberto Padovani, muito obrigado por esse nosso bate-papo e essa perspectiva que a gente está olhando aí para o segundo semestre e um pouco mais além, inclusive. Eu te agradeço o convite, para a gente é uma oportunidade de estar falando com você. Guaibeiros, estamos encerrando o Economia 4.0 deste sábado 22 de agosto, não sem antes lembrar que o programa é um oferecimento Fecomércio, a força do Sistema Solar e Banrisul. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Queria agradecer muito a participação de todos, desejar um final de semana repleto de alegrias junto à família e uma semana cheia de inovação e tecnologia. Nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.